palavra de Deus diz que ele se inclina, ele se abaixa para olhar para mim e para você, porque ele é o Deus que vê, ele é o Deus que tem um olhar zeloso para mim e para você. E Deus diz: eu olho por vocês para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Isso tem tudo a ver com o contexto do Salmo 102. Leia a sua Bíblia comigo na sua casa, no livro de Lamentações, capítulo 2, versículos 11 e 12, para você ver qual era o contexto do Salmo 102. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, versículo 11 de Lamentações 2. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de suas mães. Crianças que morriam nos braços das suas mães, crianças que gemiam de fome por causa da destruição de Jerusalém. Por isso o salmista, no Salmo 102, ele diz, com muita propriedade, porque é a palavra de Deus. Então Deus diz a mim e a você: o Senhor dos céus, ele baixa vistas à terra, porque ele é um Deus que ama, ele é um Deus que cuida, ele é um Deus que olha com um olhar zeloso para ouvir o gemido dos cativos, gemido desses infantes que morreram de fome em Jerusalém, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Esse é o Deus que vê. Esse é o Deus que diz em Isaías 66, 2, se você quiser abrir comigo lá, quando Isaías é usado por Deus para relatar o texto de Isaías 66, 2, quando o Senhor diz: eu criei todas as coisas, eu crio todas as coisas, eu sou o Deus Criador, e eu olharei, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Eu olharei para vocês. E para quem eu olharei? Não para o arrogante. Não para aquele que acha que não precisa de mim. Não para aquele que acha que é autossuficiente. Mas eu olharei para todo aquele que estiver abatido e aflito de espírito e que treme da minha palavra, que entende que eu sou o Deus que vê com um olhar zeloso. Então eu quero animar o seu coração nesta manhã, para que você entenda e se aproprie da verdade de Deus que diz: eu estou olhando por vocês. Eu baixo vista à terra, porque eu vou atender ao seu gemido. Eu vou libertar você das angústias e das suas lutas. O Deus que vê já nos libertou da angústia eterna. Nós que entregamos nossas vidas a Jesus Cristo como nosso Salvador, já temos a liberdade eterna, a libertação eterna, dada por Deus por meio de Jesus Cristo. E um dia estaremos para sempre com Ele, no gozo eterno dos céus. Mas eu quero que você aprenda mais uma coisa com o Senhor nesta manhã. Que aprendamos mais algo precioso. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. E diz assim, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então é a palavra de Deus dizendo a mim e a você: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa
alma. Aleluia. Jesus para nós. A palavra de Deus diz que Ele é o meu pastor. E Ele vai me apacentar, Ele vai me alimentar, Ele vai me levar para pastos verdejantes, para águas de descanso, como o meu bom pastor. Mas há outra qualidade de Jesus a mim, como meu Salvador. Ele é pastor e também bispo. Esse "e" na língua original significa e também, inclusive, mais. Ele é pastor e mais alguma coisa. Ele é bispo da vossa alma. A palavra bispo não é uma palavra para se determinar uma hierarquia entre pastores, entre o clero eclesiástico. A palavra bispo é uma palavra ligada a uma ação direta do pastor para com as suas ovelhas. E ela tem a ver com o olhar zeloso. E quando o Senhor Jesus se torna bispo da minha alma, e quando o Senhor fala para nós em 1 Pedro 2,25, e vos convertestes ao bispo das vossas almas, isso indica que o Senhor está olhando zelosamente por mim e por você. A palavra, olha só o que diz Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Essa é a tarefa do bispo. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Ele está olhando zelosamente para as suas ovelhas e está cuidando dos seus rebanhos. Isso é ensino bíblico, isso é ensino do bom pastor, do bispo das nossas almas. Mas é interessante como Jesus demonstra isso. Ele demonstra olhar com um olhar zeloso. Ele demonstra contemplar com um olhar zeloso as ovelhas. Ovelhas que estão contidas muitas vezes na multidão. E quando eu abro a Bíblia em Mateus, você pode abrir comigo, capítulo 9. E nós encontramos em Mateus, capítulo 9, o olhar zeloso de Jesus às ovelhas, aos rebanhos, e ele procura conhecer o estado dos rebanhos. E lá no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 36, nós encontramos a Bíblia dizendo assim sobre Jesus: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu tenho orado por muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu tenho orado com eles, por eles, e eles estão experimentando esse compadecimento de Jesus em suas almas e os seus corações. E a minha oração é que eles se entreguem a Jesus como Salvador. Que eles conheçam o bom pastor. Porque o Senhor olha com um olhar zeloso às multidões como ovelhas que não têm pastor. Mas ele também olha singularmente, particularmente, para cada um de nós. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Viúva e agora sem filho. Uma mãe órfã de filho. E grande multidão da cidade ia com ela. Então vem uma multidão com Jesus, porque a Bíblia diz no versículo 11, e iam com ele Jesus, os seus discípulos e numerosa multidão. E saía numerosa multidão, o encontro de muitas pessoas, vendo-a. Jesus olha para os olhos dessa viúva órfã. Jesus olha para a dor que existe no coração dessa mulher. E a Bíblia diz, vendo-a,
o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Eu estou chamando o olhar do Senhor de olhar zeloso. Mas à luz do texto de Mateus 9 e Lucas 7, nós podemos muito bem qualificar esse olhar como um olhar de compadecimento. Porque o Senhor olha por mim e por você e sente a minha dor, e sente a sua dor, e sente o nosso sofrimento. Eu quero terminar lendo 2 textos bíblicos, Hebreus 13:20 e Judas, finalzinho do texto de Judas. Vou ligar os dois, porque o Deus que vê pode fazer isso comigo e com você. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos guarde de tropeços e vos apresente com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, ante de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Que o Senhor que vê, guarde a sua vida e guarde a vida da sua família. Quero terminar fazendo 3 considerações. Primeira, sob o olhar zeloso do bom pastor, não temos coisa alguma a temer. Vou repetir, sobre o olhar zeloso do bom pastor, não temos coisa alguma a temer. Sob o olhar zeloso do bispo de nossas almas, temos a certeza de que seremos guardados e protegidos de todo o mal hostil que nos circunda. E a última, sob o olhar zeloso de Deus, seremos ouvidos, atendidos, assistidos, socorridos e protegidos pelo bispo das nossas almas. Deus nos abençoe e nos guarde.